Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Geração G4, o podcast do G4, onde a gente traz convidados da nossa comunidade, membros do G4 Scale, do G4 Club, para virem aqui trocar uma ideia, passar alguns dos conhecimentos deles, né, da jornada de empreendedorismo deles, para que você possa se inspirar e quem sabe até absorver alguns insights e aplicar aí no negócio de vocês. E hoje a gente está aqui com um convidado, ele que tem uma jornada bem interessante aqui no G4, é recente, uma jornada, né, que começou agora há pouco, mas que já está colhendo aí bons frutos. Estou aqui com o meu querido amigo Thiago Reis. Tudo bom, Thiago? Tudo jóia? Bom demais. Thiago tem uma trajetória ainda, né? Não dá para dizer que é curta, né? Porque já fez tanta coisa aqui dentro. Exatamente. Mas tem colhido aí bons resultados no G4 e se tornou agora membro do G4 Club. Era membro do G4 Scale, né? E agora se tornou membro do G4 Club. Participou do primeiro encontro nosso agora, né? Que é o G4 Class, que a gente teve aí o professor, o Verne, né? Professor, autor do Scaling Up. E, putz, foi uma experiência bem legal, né? Mas antes disso tudo, né, o Thiago Reis, ele é um engenheiro, né, empreendedor, empresário nessa área de energia, especificamente na área de energia solar, né, a famosa fotovoltaica, né? E Thiago, obrigado aí por aceitar o convite, vir bater esse papo aqui com a gente. Conta um pouquinho quem que é o Thiago Reis, quem que é a Sun Life, né, e como que surgiu esse negócio aí, essa ideia. Bacana, para todo mundo que está me ouvindo, meu nome é Thiago Reis, 40 anos, sou esposo da Cíntia, pai do Davi, que é a minha vida. Digo que o homem realmente se sente completo depois que ele, né, tem um filho e uma família, então fica aí a primeira dica de hoje. Boa, belo insight. Legal, né? E outro ponto, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Sou mineiro, sou da cidade lá de Carangola, Minas Gerais, né? Cidadezinha... Conterrâneo do Thales. Conterrâneo do Thales. Cidadezinha lá do leste de Minas, cidadezinha pequena ali, 100 mil habitantes. Mas rodei uma rádio lá, né? Rádio não, específica de... Mas você falou alguma coisa, fala do Thales se ele conhecia a rádio tal, lembra disso? Ou não? Então foi algum outro membro que também é de Carangola. Porque Carangola virou muito próximo ali do Pico da Bandeira, né? Ah, tá. Então vai muita gente pra lá, né? É uma região bem legal, né? Um dos picos... Assim... Olha que coincidência, tem algum outro membro então de Carangola, vou descobrir quem que é. Deve ser parente, então todo mundo parente do Thales aí. Bacana, hein? Bacana, é uma energia boa. Bom, basicamente, né, comecei minha carreira com 14 anos, né? Desde pequeno sempre tive que trabalhar, vindo uma família muito humilde. E a gente teve que fazer de tudo, né? Pra conseguir conquistar um pouquinho ali do nosso espaço. Tem uma coisa, um ponto que eu sempre gosto de frisar, que é a resiliência, né, Tony? Determinação. Então, desde meus 15 anos ali, eu coloquei como meta alguns colégios que eu queria estudar, né? Legal. Mas meu pai e minha mãe não podiam pagar, né? Meu pai era um mecânico, minha mãe uma dona de casa. E minha mãe praticamente cuidava da gente. Meu pai ficava 30 dias fora, né? E trabalhando no trecho. E eu não tinha condição. 3 filhos, né? Então minha mãe não tinha condição. Eu falei, cara, eu vou sair a pé. Um dia eu andei 10 quilômetros. Não tinha como pagar passagem. Caramba. Fui até o Colégio Batista, que era um colégio muito tradicional. E nisso eu já estava morando em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E, cara, bati na porta da escola, pedi pra falar com o diretor e falei com ele assim que eu eu sabia desmontar computador, que eu aprendi por osmose, sabe? Naquela época tinha aquelas máquinas antigas, né? Que era Delphi, a linguagem que quem é do mercado de programação sabe disso. Então eu bati na porta e falei, olha, meu sonho é estudar aqui, eu preciso, mas meu pai não tem condição. E eu queria que você me ajudasse aí numa bolsa, não tem condição. Você tinha o quê, 16 anos? Eu tinha 15 para 16 anos, né? E aí ele falou, olha, você só consegue entrar depois que você terminar a 8ª série, volta aqui. Eu voltei e ele me deu a oportunidade, você vai trabalhar no laboratório de informática, você vai ter 90%. Eu falei, putz, 90% da bolsa, 10%, eu também não consigo pagar. E era dava R$40, né, esses 10. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha mãe, não dá pra pagar. Então o que a gente faz? Aí eu falei, não, alguma coisa... Aí eu comecei a fazer site, cara. Entrei, comecei a aprender front page, HTML, e aí comecei a fazer site para um, para outro e tal. Consegui pagar os 10%. E aí fui estudar, só que eu não tinha condição de me alimentar, né? Então aí eu falei, cara, como é que eu vou almoçar? Então foi tudo muito difícil, né? Eu trocava o vale transporte por uma coxinha, né? A gente vivia desse jeito, eu vivi com essa dificuldade. E eu faço questão de frisar isso, porque deve ter muitos que vão ouvir esse podcast e também vivenciaram isso. E aí, uma coisa legal é que eu sempre mantive a minha alegria, né, Tony? A minha perseverança, né? Legal. E aí, outras oportunidades foram surgindo, né? E aí, eu tive a oportunidade, e assim, meu pai, família, sempre cria a gente para
para ir para um CLT, para você estudar, trabalhar numa grande multinacional. E aí eu segui esse caminho. Você foi por esse caminho. E aí, é uma parte que eu queria frisar também, que é legal. Passei um dia no corredor da escola, vi uma placa lá, e aí na placa estava escrito assim, 11 vagas na Companhia Siderúrgica Nacional. Aí eu falei, putz, 11 vagas, estágio. Eu falei, faço estágio de manhã, já não consigo comer, tô trocando meu vale transporte, indo a pé, né? Detalhe, eu voltava a pé porque eu tinha o vale transporte. E aí eu falei, vou tentar. E eram 2.000 inscritos. Caramba. Aí eu entrei, fiz a prova e fui passando o processo seletivo. Aí eu sempre contando essa minha jornada, sabe? Batendo na porta da escola, andando 10 quilômetros, e aí como ver o gestor. Sim. O gestor falou, gostei de você, ficou na última etapa e eu passei em 8º. Caramba, dos 2.000, legal. E aí cheguei em casa e meu pai não acreditava. Meu pai sempre falava, não, mas espera aí, esse negócio tá... E minha mãe sempre ali apoiando. Graças a Deus. Bom, e aí começou a minha estratégia, né? A minha história de vida. Fui trabalhar numa siderúrgica e aí lá comecei a fazer engenharia de computação, que eu sempre fui apaixonado por tecnologia, software, etc. E aí fiz engenharia de computação, mas me apaixonei pela produção. Sim. Porque você tá num ramo siderúrgico, numa linha, né? E aí você se apaixona. Mas você fez computação, não computação produção. E aí produção. Depois você fez produção. Então entendi. A produção é onde eu realmente tive o contato com essa questão do processo. Isso. Com gestão, com liderança. Eu acho que ali me forjou para o que o futuro me esperava ali, né? Então foi um ponto assim que foi muito importante. Às vezes as pessoas me perguntam, qual a dica que você dá para o empreendedor? Eu falei, cara, entenda de processo. Se apaixone por processo. Legal. Processos é o que faz a diferença. Né? Então, isso me ajudou muito. Eu fui fazer a faculdade, terminei. Tive a oportunidade de me tornar engenheiro. Aí já saindo da siderúrgica, né? Fui para a indústria automotiva. E aí lá, cara, eu me apaixonei por qualidade, por processo, por mapeamento de valor. E aí eu fui aprendendo coisas que eu achei que eu nunca usaria. Entendi. E nisso, Tony, continuei fazendo meus sites. Eu sempre fui empreendedor como dupla jornada, mesmo estando empregado? Mesmo estando empregado, eu sempre tive o meu extra. Eu sempre fui um cara altamente criativo. Legal. Até hoje. Eu sou altamente motivado. O pessoal da minha equipe fala, Thiago, você entra e sorrindo todos os dias, bom dia, pego na mão de todo mundo. Porque eu me sinto, eu me coloco no lugar, né? A empatia. Eu acho que quando você abre um sorriso, você contamina o ambiente, o espaço, de maneira positiva, né? Você acha que isso vem também de uma questão de gratidão? Vem de uma questão de gratidão. Eu sou muito grato principalmente aqueles que me ajudaram, por isso que hoje eu estendo a mão. Né? Por isso que hoje eu dou oportunidades. Né? Dou uma, dou duas. Às vezes o pessoal fala, pô, Thiago, tu dá 3 oportunidades, 4. Eu tento recuperar pessoas. Eu acho que as pessoas precisam desse apoio, né? Até um determinado momento, que é óbvio que você tem que tomar uma decisão. A pessoa, você só consegue ajudar quem quer ser ajudado, quem né? quer ser ajudado, exatamente. Um pouquinho rapidamente da minha jornada aí, né? Até me tornar engenheiro, acho que foi isso. Mas aí você você tinha, né, esses empreendimentos, né, por fora, né, digamos assim, mas você teve um momento, né, uma carreira dentro de empresas multinacionais, né? Exatamente. Esse tempo durou mais ou menos em torno de 10 a 12 anos, né? Entendi. Que foi onde eu me consolidei. Entendi. Isso sempre com dupla jornada ali e pensando, cara, eu preciso me estruturar financeiramente e eu sempre quis empreender tendo uma família. Eu falei, o dia que eu tiver minha família, minha esposa, meu filho, né? E eu sempre cuidei muito, Tony, do meu lado espiritual. Legal. E eu sempre entendia, né, que o meu lado espiritual precisava estar bem consolidado para, de fato, eu me tornar um empreendedor. Porque eu vou estar em contato com pessoas. Quando você está numa empresa, na CLT, apesar de você ter contatos, mas como a função do engenheiro lida mais com máquina, né? Então você tem ali 10% pessoas, 90% máquina. E como empreendedor, eu falei, bom, o dia que eu tiver, me sentir preparado para isso, eu vou, só que eu não sabia em quê. Legal. E aí, como que surgiu isso? Então, você tinha essa jornada aí, né? Essa carreira, né, como executivo de grandes empresas. Acho que você teve bastante acesso a metodologias, né, fantásticas aí, principalmente nessa parte de produção. Mas em 2014 você começou a empreender, né? Como foi essa mudança? Como foi esse processo? Esse processo foi bem interessante, porque eu me casei em 2015. Engraçado que quando eu recebi o convite... Com a empresa ou com a esposa? Com a esposa. Quando eu recebi o convite... Aí foi onde eu me senti, como eu falei anteriormente, como eu me senti preparado para essa jornada, né? Para esse movimento. Então a minha esposa falou, olha, eu tô contigo, eu sou agora teu braço direito, então vamos junto. Né?
E aí a gente, lua de mel pra Paris, Legal. e eu pedi demissão. Saí do emprego. Né? Aí eu falei, putz, Mas deixa já tinha um cargo bom, eu imagino. eu era um engenheiro responsável por um processo grande, né, na fábrica de caminhões. Então, assim, eu cuidava de uma área boa e tinha previsão de crescimento. Mas inconformado, Boa. eu queria movimentar, gerar emprego. Eu sempre fui motivado à educação. Sempre fui motivado. Essa palavra é bem interessante, inconformado. Inconformado, exatamente. Que eu uso muito para descrever que foi por causa do inconformismo que surgiu o G4, entendeu? E acho que muitos empreendedores também sentem isso, né? Exato. Tá inconformado com algo e pretende resolver, quer tentar resolver, vai lá e... Então, esse inconformismo meu, eu sempre pensei que eu poderia entregar mais para alguém. Que legal. Não máquinas, não empresas, mas Sim. pessoas, né? E aí um amigo me chamou, falou, cara, o mercado fotovoltaico tá aquecido, vamos entrar junto e tal. E aí a gente foi, ele parou no meio do caminho. E eu continuei. Não, no primeiro obstáculo que a gente teve, que óbvio, todo empreendedor tem, que não tem grana pra nada. Né? Era eu e meu pai com 57 anos subindo painel solar na corda. Então eu ficava pendurado no telhado, literalmente. Eu montei muitas usinas solares em residências. Meu pai de 58 anos, aposentado, puxando na corda comigo. E eu lá em cima montando andaime, coisas que eu nunca fiz na minha vida. Eu era um engenheiro, que tive que descer vários degraus. Você era um engenheiro Só que sabe aquela de alegria? escritório, de linha. computador. Eu já tinha uma função executiva na empresa, né? E eu tive que voltar a ser um montador de andaime. Meio que chão de fábrica. Chão de fábrica. Mas feliz, Tony. Sim. Então, eu me sentia feliz porque eu estava construindo algo para mim, né? Para os meus pares ali. E aí o dinheiro começou a acabar. O dinheiro acabou, o sócio saiu, né? Falou, não dá, eu vou tocar meu outro negócio, não tem dinheiro, esse negócio não vai. E eu peguei meu pai e falei, pai, vamos rodar Minas Gerais? Isso em 2014. Isso em 2014 já nessa parte de fotovoltaica. Exatamente. Que é algo que a gente percebe, né? Que cara, tá, inclusive... no dia da gravação, né, desse podcast, tá acontecendo uma feira internacional. Exatamente. Você mencionou. Hoje já é um assunto, né, super difundido, né, relevante, todo mundo já entende um pouco e tal. Essa época de 2014, estamos falando de quase 10 anos atrás, né? Exatamente. Não era tão difundido ainda. E aí né? que tá a grande sacada. É aí que esse inconformismo me deu força, né, resiliência, etc., para continuar. Porque quando a gente começou... Na realidade, a legislação brasileira permitiu se gerar a própria energia a partir de 2012. Né? Então foi sancionado pelo Mercado Livre. Que se tornou, a gente chama de geração distribuída. O Brasil funciona de uma maneira bem assim, né? Você tem hidrelétricas, e essas hidrelétricas, elas distribuem a energia por via transmissão, né? E é de forma centralizada. Então você recebe uma conta no final do mês e paga aquela conta que vem lá da Belo Monte, vem da Foz do Iguaçu e etc. Isso. Em 2012, copiando a Europa, o Brasil trouxe uma legislação e foi aprovada que era a geração distribuída. Deixou de ser centralizada, podendo ser ali distribuída. E aí o solar, ele começou a crescer, né? Ele veio como fonte principal, né? Apesar da lei permitir, por exemplo, que você monte uma PCH lá, uma pequena central hidrelétrica numa fazenda sua, que você tem lá uma queda d'água. Mas o solar o mundo começou a olhar para o Brasil. Porque nós temos a maior radiação, né? Então, a posição nos trópicos ela é favorável para a geração fotovoltaica. E aí começou, mas na realidade ficou devagar, sabe? Porque você tinha um custo muito elevado. Sim. A tecnologia é extremamente cara, você não tinha... É verdade que até hoje não existe um painel solar 100% fabricado no Brasil? Exatamente, tentou se fazer. Né? Mas aí a gente entra no custo, né? China. E aí a China, ela supera e ela consegue fazer uma mudança, um movimento de mudança de tecnologia muito mais rápido que o Brasil. Sim. E aí concentrou-se tudo na China. Até as americanas foram compradas pela China e foram para a China. E daí o custo caiu mesmo, começou a cair ali na curva, ali a partir de 2015. Entendi. Aí que teve uma aceitação. Foi onde, de fato... Você entrou na hora certa. Eu entrei na hora certa, porém eu tive que fazer um trabalho de campo muito forte. Eu panfletei vários bairros, né? Eu pegava um Alphaville, cara, e eu parava o carrinho lá e panfletava na caixinha de correio. Eu lembro que eu saía com 5.000 panfletos e minha meta era chegar com 0. E eu fiz isso muito. Isso não tem muito tempo. Então era aquele famoso ditado, né? Quando tudo era mato, né? Quando tudo era mato. E aí eu falei, bom, como a minha família é de Minas, e eu tenho alguns amigos em Minas, de fazenda e tal, eu falei, lá eu tenho um pouco, né, uma estratégia de vender lá. E comecei a rodar com meu pai. Falei, vamos rodar as fazendas aqui, e o dinheiro acabando. O dinheiro que eu tinha recebido da rescisão estava indo embora, vendi o carro, e aí começou, mas aí a gente
né? Só que eu mantendo ali a minha alegria, né? Eu falei, bicho, isso vai dar certo, sempre acreditei. E aí, cara, minha esposa apoiando, que foi a base de tudo. E como o lado espiritual, né? Eu sempre blindei meu lado espiritual muito forte. Eu falei, olha, conhecimento eu tenho, né? Experiência em grandes companhias eu tenho, mas eu tenho que blindar meu lado espiritual. Para você realmente se sentir ali com os pilares, né? De família, Deus, equilibrados para suportar essas adversidades. E aí o negócio em 2016, 17 explodiu. Legal. Explodiu. Aí foi a colheita dos panfletozinhos. Dos panfletinhos, E aquilo explodiu e a gente começou a tirar pedido, literalmente, todos os dias, assim. Eu lembro que o pessoal falava de fazer impulsionamento, eu falei, cara, eu não dou conta de fazer isso. Porque era 30, 40 vendas por dia. Caramba. E a gente saiu no faturamento de 20 mil reais para 20 milhões em um ano e meio. Então o negócio foi uma explosão com um cara vendendo. Que era eu, né? Que sou eu, né? Um cara vendendo e dessa forma. Me explica uma coisa, Thiago. Então, isso aí já era a Sun Life. Isso já era a Sun Life. Nós nascemos... Engraçado que o nome foi muito interessante, né? Eu falei Sun, de sol, né? Em inglês. E o meu ex-sócio falou Life. Eu falei, Sun Life. Vida, sol, opa, legal. Foi bem assim, né? E aí a gente abriu o negócio e começou a estruturar. Legal. E o que a Sun Life faz para o público entender, né? Porque essa cadeia da energia solar muito também ampla, é né? muito ampla, né? Tem quem faz projeto, tem quem faz a usina, tem quem faz os materiais, os geradores, etc, né? Qual parte se encaixa aí a Sun Life? A Sun Life hoje ela é uma empresa de engenharia e projetos, né? Então a gente cuida do serviço. Então a gente tem um parceiro, né, de produto exclusivo e a gente traz esse parceiro para o negócio. E aí a gente cuida de integrar essa solução dentro da necessidade do cliente. Então o que a gente resolve, né? Qual é o problema que a Sun Life resolve? Despesa fixa. Então, o cliente que tem lá uma demanda de energia, a gente apresenta para ele uma solução e ele pode comprar o ativo conosco ou pode locar também. A gente constrói a usina, faz o investimento, ele também pode receber o desconto na conta de energia sem nenhum investimento. Então a gente tem os dois lados, né? Você pode adquirir o sistema e a gente pode fornecer isso. Entendi. E aí, basicamente, o que a Sun Life faz até então. Né? Até antes do G4. Porque depois do G4 a gente vai contar o que o G4 fez, né? E modificou muita coisa, né? Já quero agradecer a todos vocês aí, porque o G4 que legal. Excelente demais. Então, Thiago, isso aí lá, 2014 a 2016, vamos dizer, foi mais ou menos o período onde a Sun Life se consolidou, né? Ou não consolidou, mas, digamos assim, criou sua base, exatamente. Né? Foi o período do plantio. Construiu, exatamente. Foi o plantio. Exatamente. Isso. E aí, de 2016 para cá, né? A 2020, 2021, né? O que foi que aconteceu com você como empresário? Esse é um ponto importante. Eu venho a gente vem de uma formação trancos e barrancos, né? Como empresário, né? A gente tem dupla jornada, mas não tem técnica. Você não tem formação específica, né? Então, o que me ajudou, de fato, foi ter construído, aí eu trago a minha experiência de processo, foi ter construído processos enxutos. E você fui um cara de Lean. E você trouxe essa visão desde o começo? Eu trouxe a visão desde o começo. Desde que eu abri o negócio, a gente abriu o negócio com um mapeamento de fluxo de valor, com Value Stream Map. A gente pegou a técnica lá do livro, do Lean Institute e apliquei. Legal. Isso foi legal. E isso me trouxe os grandes negócios. E aí que está a virada de chave, né? Quando a gente parou, a gente percebeu que a gente tinha processos bem desenhados. Isso chamou a atenção dos grandes clientes. E aí o grande cliente falou, pô, legal, quero que você me atenda. A gente teve que parar de atender os projetos menores, atender os projetos maiores. E aí eu busquei o conhecimento. Eu falei, agora eu preciso ser um líder. Agora eu preciso buscar ali conceitos de gestão, entender como é que funciona o forecast, que a gente fazia, mas literalmente as coxas, né? Então a gente ia e quando você tem muito dinheiro entrando, quando você tem muito pedido entrando, você fala, depois eu organizo. Depois eu preencho o CRM. Mas comigo não foi assim, não. Porque eu sempre venho de um processo bem organizado. Entendi. Então aí eu estruturei a área de operação, estruturei a área de pós-venda. Desde o começo já tinha um CRM, eu sempre, desde o começo, o meu CRM era eu que desenvolvia lá no Excel. Mas todo automatizado, mas era um CRM. Né? E funcionava muito bem.
funcionou até pouco tempo, né? Legal. A gente com faturamento alto, a gente já continuava usando o Excel. Que é uma boa ferramenta, é uma excelente ferramenta. Não, excelente ferramenta. Não digo a gente fala, quando a gente fala CRM, muitas pessoas acabam pensando só naquele software específico, né? Mas não é, né? O CRM, como o próprio nome fala, né? É uma gestão de relacionamento do cliente. Você pode fazer isso com papel e caneta. Papel e caneta. Exatamente. O importante é fazer. fazer. Não consigo atender bem meus clientes porque não consigo pagar o sistema lá, CRM, não sei das quantas. Desculpa, exatamente. Né? Obviamente facilita, ajuda muito, mas é desculpa, né? É desculpa. Bom, legal. E aí um ponto importante que eu gosto de frisar também, com relação a essa jornada, e aí a gente fala do desenvolvimento pessoal, né? Crescimento. Sim. E aí eu encontrei no G4, né? Sim. A gente teve acesso ao Quando G4. Quando você fez o G4? Setembro de 2022. A gente fez lá o Sales, o programa... Tem nem um ano. Tem nem um ano. A gente... E tudo foi muito... Tem nem um ano, minha vida é tudo muito acelerado, cara. A minha vida... Eu casei rápido, com um ano de namoro eu casei... a empresa explodiu em 1 ano e meio, 2 anos. E eu acho que é isso. Acho que vai muito do perfil de quem é criativo, né? Altamente criativo, né? E aí, através do G4, a gente entrou no G4, aí nos projetos do G4 em si. E você entrou aqui, você veio com uma dor específica, né? Sim, porque como você falou, né? Você tem tudo desenhado, né? Pelo que eu estou entendendo, Thiago... Pelo seu background e tudo, você tem o controle, digamos assim, né? É muito do engenheiro, né? O engenheiro tem essa questão do raciocínio lógico, de analógico, né? De poder deixar as coisas organizadas, estruturadas e tal. Mas, embora você seja um cara super empático também, tudo, simpático também, mas não... você não tem muito aquela pegada... comercial você deve ser muito bom, mas o que eu quero dizer, de pensar em como estruturar o comercial. Exatamente. Que é uma diferença, né? E as pessoas, às vezes, isso eu acho que é um insight importante para quem está nos ouvindo, porque eu mesmo já passei por isso, acho que a grande maioria dos empreendedores que tem esse perfil, né, um pouco mais pro lado extrovertido, simpático e tal, também já devem ter passado por isso. Que é tipo assim, não, quem vende na minha empresa sou eu. Isso. Sou eu que vendo. Não preciso de um time centralizador, né? É centralizador. Às vezes até contrata um ou outro, mas mesmo assim sofre pra caramba porque não consegue abrir mão, porque não consegue implementar os processos, né, comerciais de venda. Pelo que eu tô entendendo, foi um pouco isso que te trouxe até o G4. Exatamente. Eu vim pro G4 quando eu vi a propaganda. É engraçado, né? Já tinha um amigo me convidando, mas eu sempre fui muito reticente. Não vou investir essa grana nisso, vou comprar um inversor solar. Vou investir no carregador para veículo elétrico, vou comprar, não sei o que lá. Quando eu vi um landing page, eu falei, cara, playbook, vendas, estrutura sua equipe de vendas, se o negócio precisa rodar sozinho, eu falei, cara... Eu entrei e falei, vamos ver se o G4 funciona, né? Preenchi, cara, no outro dia cedinho me ligaram. E aí eu vejo que o G4 é bom, né, cara? A menina ficou no meu pé, cara, me ligou, no outro dia ligou de novo, ligou. E eu falei, cara, ela sabe o que é bom pra mim e eu não. Eu falei, cara, vou pagar esse negócio aqui. Me ligaram, vai, paga aí o boleto. Daí eu paguei o negócio e vim, final de semana em São Paulo, legal, vou passear, né? Mas vim assim, né, com o pé atrás. Cara, me apaixonei. Quando eu entrei na sala, que eu comecei a conhecer outros empresários com a mesma dor. Com a mesma dor. E empresas muito maiores do que a minha, com a mesma dor. Eu falei, opa, peraí, então eu tenho que corrigir agora, né? Pra não chegar lá na frente. Tem algo que tá faltando, né? E aí, cara, de lá, só que engraçado, né? Eu vim pra aprender, pra montar uma equipe de vendas, pra pelo menos entender o que eu deveria fazer, tirar 2 ou 3 insights pra pensar durante a semana. E aí eu saí com dois novos projetos. Né, duas novos spin-offs. Pra você, projetos pra você. Pra mim, dentro do meu negócio. Eu falei, eu vim falar de venda e saí com 2 novos negócios. Falei, cara, peraí. Isso já foi dentro do... Isso foi dentro do dia do final de semana do Sales. Do G4 Sales. E aí, no outro dia, eu fechei o Scale. Então, eu pensava que esse projeto tinha surgido no Scale. Surgiu no Sales ainda. No Sales ali, a ideia veio. Aí o Scale eu comecei a desenvolver, né? O G4 Scale. Me apresentaram, falaram, Thiago, legal. E o que te chamou a atenção do G4 Scale? Cara, o Scale... Aí eu acho que é o ponto principal que vocês estão de parabéns, né? É relacionamento, né? É o que vocês fazem aqui que eu vi no Class, a gente vai falar um pouquinho, mas é o relacionamento. Vocês colocam pessoas de áreas totalmente distintas e essas pessoas com dores muito parecidas. Sim. Só que a gente vive no nosso mundo do interior, né? Você tá lá no interior e os meus amigos não são empresários, não tem como, a gente não consegue trocar. E aí o que o Scale me trouxe, né? O Scale me trouxe essa possibilidade de integrar um conselho
Isso. De estar ali, nem que seja ouvindo, né? Exato. No primeiro dia, falando, não, você traz um case. Eu falei, não, deixa eu ouvir. Primeiro eu quero entender o que... Legal. Como e que aí, funciona, né? Eu sempre tive aquele aprendizado, não, eu preciso sentar, né? Antes de começar a falar, eu quero aprender, né? Eu sempre, meu perfil é esse. E aí me apaixonei por essa oportunidade de contribuir. E aí eu vi, pô, o pessoal tinha dor de processo. Eu falei, caramba, eu tô bem nisso. Foi aí, Tony, que eu me descobri. Falei, não, o meu processo tá legal. Porque eu fundei o negócio com um processo. Caramba, eu tenho NPS. Eu nem sabia que chamava NPS. Então eu já tinha esse tipo de coisa. Essa prova social ali do cara responder. E daí eu percebi, cara... Aí o cara que era muito bom em venda falou, Thiago, tu tem que fazer isso. Tu tem que ter um SDR. Tu tem que ter um cara pra ter um funil é isso, né? E aí eu realmente... O que eu tiro de sacada para quem tá nos ouvindo agora... Cara, o que o G4 faz é essa comunidade. É essa oportunidade. De você vir para uma mentoria... E você não consegue sair mais, porque é viciante. Não conta isso pra ele, não. Posso contar. Porque é viciante, porque você sente falta, o seu negócio, as pessoas que trabalham com você, elas se sentem contaminadas com essa energia. Então, acho que é principalmente... A gente recebe muito esse feedback do putz, fulano foi e voltou com outra energia, com outra pegada, mais aberto a ouvir, a entender, a aplicar as coisas. E a preocupação de vocês, o scale que eu achei legal, existe uma preocupação na organização dessa comunidade, para que você tenha lá alguém de construção civil, mas não tenha outro. As turmas são bem estruturadas para que haja troca. Exato. Em setores distintos. Né? Isso aí eu deixo aí de... Parabéns para vocês por esse trabalho. E vamos falar um pouquinho mais dessa estruturação, então, da área comercial, da área de vendas, que acho que aqui pode surgir alguns insights legais também para quem está nos ouvindo. Cara, é uma grande dor essa parte, né? A gente tem visto bastante, o G4 Sales é uma das nossas imersões mais movimentadas. A gente acabou de criar um outro programa exatamente para... A gente estava treinando os gestores, né, os líderes dessas áreas, e surgiu a demanda, putz, eu quero que quem treina a minha equipe seja a mesma pessoa que treinou o meu gestor. A gente criou então uma academia de vendedores, está indo também bastante sucesso, e é um tema recorrente e direto, né? Até é o tema da aula do Alfredo, né, na imersão de gestão e estratégia. Então, me conta um pouquinho mais sobre como foi esse processo de não ter uma área de vendas, a venda ser 100% dependente do Thiago, para você entender que, cara, eu preciso largar a mão um pouco, preciso largar esse osso um pouco, e dá medo, né? Porque, putz, você é o dono do negócio, né? Você é o fundador do negócio, aí você bota na cabeça, cara, eu que criei isso, eu que tenho tudo na minha cabeça, putz, como que outra pessoa não vai conseguir fazer do jeito que eu faço? Como que foi esse processo, Thiago? Eu acho que o primeiro processo é vencer, eu tive que me vencer. Tá. Acho que vencer o Thiago, né? Acho que o primeiro processo é superar, trazer esses insights e falar, não, Thiago, peraí, senta aí, você precisa ser ultrapassado agora. É a primeira luta de quem está nesse processo que vive basicamente 90% da receita, 95% da indicação, né? Você sai de uma bolha, entra numa outra bolha, entra numa outra bolha e você se sente confortável porque o dinheiro está entrando, está faturando. Exato. Só que a longo prazo você vê que o negócio não é sustentável. Ou no mínimo você limita, né? Você bota um limite. Você põe um limite no negócio. Você porque o que eu limite acho físico. Exatamente. Eu tenho que estar em São Paulo, eu tenho que estar no Rio. Você é uma pessoa só. Você tem, do mesmo jeito que todo o resto da humanidade, você tem 24 horas por dia. Exatamente. Se você passa, você tem um limite aí, sei lá. Vamos supor que 10 horas por dia você consegue estar negociando. E por mais que sua principal canal, né, de vendas era a indicação, a venda vinha meio que pronta. Já pronta, já. Né, por mais que seja isso, essa venda envolve alguns processos. Exato. Esses processos estavam, então, se limitando a uma pessoa. Isso. Ou seja, estava se limitando a 10 horas por dia. Exatamente. No máximo, né? Então, essa aí que eu gosto de destacar, que eu aprendi nos sales, né? Que existe um processo de venda. Porque eu cresci sabendo... E se existe um processo, ele é replicável. Ele é replicável, exatamente. E eu falei, putz, se existe um processo, ele é replicável, eu posso multiplicar Thiagos. Perfeito. Eu comecei a escrever, gravar. Sou melhor de vídeo, tá? Do que escrever. Você falou que não gosta de escrever. Vai preencher o Notion lá, eu até falo pro meu sócio agora, cara, tu é bom de escrita, vai lá. Porque, então eu comecei a gravar como eu vendia. Legal. E eu sempre fui uma pessoa que eu escuto muito, né? Então eu tô sempre ligado ao meu cliente. Eu deixo o meu cliente falar, contar, eu me conecto com ele no diálogo.
Perfeito. E às vezes a pessoa fala, tu fica 4 horas conversando com ele, fico 10, se for necessário. Eu quero me conectar com ele. E aí eu comecei a ensinar um pouquinho, a gravar uns vídeos dessa técnica, né? E aí eu falei, bom, aí agora eu já tô conseguindo me ultrapassar, vencer, pra botar no papel como é que o Thiago faz, né? Pra No ser começo replicável. do G4, há 4, 5 anos atrás, eu também fazia isso. Eu não, né? Na verdade, as pessoas que estavam comigo falaram, pô, Tony, posso gravar? Como você faz a... O João Vitor. O João Vitor fez isso, né, meu sócio. Ele, Tony, deixa eu gravar aqui pra gente depois mostrar. Um Einstein do G4, né? E olha que a gente tinha um time bem pequenininho na época, né? Eu falava, mas João, todo mundo já me viu vendendo. Todo mundo... Não, mas eu quero gravar pra quando as pessoas entrarem e poder ver e tal. E aí hoje a gente mostra no onboard vídeo meu vendendo. Exatamente, isso é incrível. E era bem nessa pegada que você falou, era conexão. O ponto da minha venda sempre foi conexão. Conectar com o cliente. Cara, se você tentar vender sem criar essa conexão antes, é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. É muito difícil. A sua taxa de sucesso, a sua taxa de conversão, a partir do momento que você cria uma conexão, ela aumenta bastante. Aumenta drasticamente. E você conseguiu replicar isso também? E isso é que é legal. Porque aí eu entrei eu vim para o G4 com esse objetivo, peguei esse insight. Só que aí nos sales eu tive... Cara, foi uma coisa assim, como se uma voz estivesse falando no teu ouvido assim, cara, tu tem que fazer isso. Aí nasceram 2 ideias novas. Eu vim para montar um playbook de vendas, para aprender um processo. Porque falei, bom, eu sou o cara do processo, né? Eu desenhei processo num monte de lugar para aumentar a produtividade. Falei, fácil para mim criar um processo de vendas. Exato. Porque eu já gosto de vender, me descobri vendedor. Mas tive 2 novas ideias aqui. E aí são 2 spin-offs. Uma para educação, né? E aí, porque aonde vai entrar a venda nisso que eu estou querendo dizer? E uma para produto e tecnologia. Essas ferramentas de venda eu vou aplicar nessas spin-offs. Porque ali eu vou ter que ter... Ali eu percebi que eu vou implementar de fato um funil, de fato o processo de venda, um playbook de venda otimizado, etc. Porque ali a gente vai precisar avançar nas redes sociais. E a Sun Life, projeto não precisava, teoricamente. Né? Já estava caminhando bem. Então hoje ela está sustentando esses 2 novos negócios. Está surgindo esses negócios? Bastante. A gente vai lançar um produto, ainda não posso falar o nome, mas é um produto bem revolucionário. Ele vai atuar nas empresas, nas dores das empresas. Então eu vou ser parceiro dos meus concorrentes. Tá? Que legal. Então ele vai atuar nas dores das empresas de solar e nas empresas de energia como um todo. Então esse é um produto bem legal. E educação. Tony, vocês fazem isso aqui para gerar lá 1 milhão de empregos, né? Não adianta sem educação. Então no meu setor é a mesma coisa. Legal. Cresceu muito, eles cresceram muito, o nosso setor cresceu muito acelerado. Entendi. Com muitas pessoas que deixaram a CLT sem muita formação, né? Então a gente resolveu montar um braço, né, de educação para o setor solar. Isso que a gente vai lançar agora nos próximos meses aí. Que legal. Eu vou te convidar, inclusive, para os eventos. Né? Bacana. Hoje na Intersolar a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá com o nosso representante, nosso fornecedor principal. Então, o G4 me trouxe 2 novos spin-offs, onde eu vou poder aplicar, de fato, os vídeos que eu estou gravando. Ensinando, mas não mais para projeto em si, mais para educação, mais para produto, etc. Mas você está você me falou que está com a previsão de aumentar significativamente o faturamento esse ano. Exatamente. Né? Dobrar. Ou até triplicar. Ô, louco. A gente teve uma notícia muito boa, né? Antes um pouquinho de chegar aqui. Foi. E foi justamente o caminho que a gente tomou em função dos nossos processos serem bem consolidados. Né? Então, por exemplo, hoje quando você adquire um produto, um projeto conosco, desde o início ao fim, você tem informação atualizada em tempo real. Entendi. Então, você fez o pagamento, nosso sistema dispara para você a informação. Olha, está na etapa de emissão de nota. Você recebeu a nota, o projeto, teu projeto já está em elaboração, o CAD está sendo elaborado, a concessionária já aprovou. Então o cliente recebe informação o tempo inteiro. Isso dentro da minha equipe de projeto, que é bem legal, a gente coordena isso tudo. Sim. Então eu tenho informação de campo em tempo real. Então se eu abrir aqui agora, eu sei que onde a minha equipe de campo está. E aí, Tony, o que ficou sustentável nisso? Eu não dependo mais de venda de projeto. Como eu vim e desenvolvi os meus processos, eu nasci com pós-venda. Entendi. Eu nasci com manutenção de usina solar. As empresas hoje estão buscando receita recorrente. Eu já nasci com receita recorrente. A minha folha já sempre foi paga com a minha receita recorrente. E hoje ela está só aumentando. Entendi. Então, aí eu tive tempo para poder falar, bicho, vou atender os projetos maiores, porque agora eu consigo com isso. E o meu pós-venda, que é a minha equipe de campo, atende
que é mantendo esses ativos funcionando. Não só os ativos que eu vendi, mas dos terceiros. Então, se você é uma empresa e me contrata, eu vou lá e vou manter. Mas você mantém só o canal de indicação hoje ou você abriu outros canais? E agora o canal de venda a gente está implementando. Estamos numa fase forte agora de implementação dele, né? Legal. Então a gente está até conversando bastante com o Theo, né? E a gente vai. A nossa ideia é implementar isso, mas de agora implementar numa batelada inteira, né? Sun Life Projeto, educação e o produto de tecnologia. Que legal. E aí, com isso, a gente busca pelo menos triplicar o faturamento esse ano. Então é mais ou menos por aí que está o caminho hoje da empresa, dos nossos negócios. Assim. Muito bacana. E me conta, Thiago, tendo em vista esses 2 novos projetos, né, o momento do mercado de energia, essa estruturação da Sun Life, eu entendo que já era bem estruturada tudo. Qual que é a perspectiva para os próximos anos, assim, em termos de crescimento, em termos de mercado? O que é que você tem enxergado aí? Olha, os nossos movimentos, eles têm que acompanhar a mudança da legislação. Né? Nós tivemos recentemente uma mudança a partir do 7 de janeiro, em que a Agência Nacional de Energia aprovou uma nova legislação. E agora existe a cobrança de um fio, né, de um pedágiozinho ali na rede, mas que não inviabiliza os projetos, mas que vai exigir um pouco mais de cautela e cálculos mais complexos, né, nas implementações. Com esse movimento, a gente percebeu que a inteligência por trás dos negócios é o que vai alavancar. Não só eu pego lá e vendo o projeto instalado. Entendi. E por isso que a Spin-Off vem com esse apoio na educação e na tecnologia. Então, não sei se você está sabendo, mas a partir de janeiro você vai poder escolher qual concessionária você vai... como se fosse um telefone, a linha de telefone. Como fazemos hoje com telefonia. Com a telecomunicação. E isso vai trazer muitas oportunidades. O carro elétrico, principalmente, a gente também faz, né? As estações, eu sou extremamente apaixonado por veículo elétrico, tenho um carro elétrico, a gente é apaixonado. E a gente percebe que os corredores elétricos precisam de energia e precisam de inteligência. Você não vai instalar ali um carregador no prédio para todo mundo, os moradores, e a energia não vai... A infraestrutura do prédio não vai suportar. Aí entra a tecnologia para falar, ó, esse veículo já está carregado, então diminui aqui, libera para esse. Isso é o futuro. O futuro é rede inteligente, cada vez mais inteligente, e tecnologia fazendo essa otimização da infraestrutura que o Brasil tem, que não é uma infraestrutura nova de energia elétrica, né? Isso que a gente teve recentemente um apagão. E a gente percebe que tem alguns déficits, né? E a gente depende da transmissão para essa energia chegar. Quando você instala um projeto desse, você está apaziguando, vamos assim dizer, né? Você está ajudando, contribuindo com a energia, com a geração naquele ponto. Mas a inteligência precisa existir. Entendi. Para tornar mais eficiente. Porque não vai ter infraestrutura para todo mundo que quiser instalar uma estação de recarga. É o grande... limitador do crescimento. Então, pensando no futuro da Sun Life, a gente vai ser uma empresa mais tecnológica, mais de inteligência artificial, que a gente, inclusive, vai lançar com inteligência artificial. Olha que legal. Uma das maiores dores das empresas que trabalham com solar é o tempo perdido para encontrar falha. A nossa inteligência vai fazer o trabalho das duas, encontrar três, falha quatro, e vai estrutural mesmo. Estrutural, falha de queda de energia, perda de rede. A nossa inteligência artificial vai trazer essa informação em tempo real e vai falar, olha, já analisei a causa e vai lá e verifica isso. E hoje o engenheiro de uma empresa dessa perde 2, 3, 4 horas para encontrar a falha. Então eu entendo que a Sun Life no futuro vai trabalhar e as demais empresas também o segmento vai todo para a parte de inteligência e tecnologia, né? Dessa área em si. Muito legal. E educação, cara. Educação é o que vai exportar tudo isso, né? É o que vai fazer o jovem que está vindo aqui, você que está ouvindo agora, aí, o jovem que está começando a carreira agora, nesse momento, ele precisa receber informação de qualidade. E assim, essa geração, ela não está querendo ouvir qualquer pessoa. Porque ela tem acesso à informação no celular dela, então ela está ali. Ela não está querendo ouvir qualquer pessoa, ela quer ouvir quem deu o resultado. Então, e resultado vem de educação. Eu vim no G4 para montar uma equipe de venda, sair com a estruturação de venda e com 2 novos produtos. E com um monte de amigos. Isso é importante. Com um relacionamento gigante no Scale. O Scale é fundamental, o clube, eu continuo no Scale, inclusive. Não vou renovar sempre os 2. Porque para mim é fundamental estar nesses 2 movimentos. São momentos diferentes. Momentos diferentes, mas que eu me vejo dentro das 2 situações, tá? E é muito isso, legal. Acho que de uma maneira geral, esse é o futuro da Sun Life, o futuro da energia, né, e o futuro da sociedade.
Que legal. Thiago, me conta uma coisa, já que você citou aí o Scale, né, e o Club, você participou agora recentemente do G4 Class, né, que é o encontro que nós temos 3 vezes por ano para quem é membro do G4 Clube. Como foi essa experiência? O que é que você achou, né, mesmo já sendo, né, já tendo essa participação lá no Scale, né, que é um programa também de formação contínua, né, de educação continuada, de aprendizado contínuo, tendo essa troca com outros empresários de regiões diferentes, segmentos diferentes. Mesmo assim, você decidiu também entrar no G4 Club, que tem bastante disso, mas também tem um pouco, né, tem uma diferença, né? Isso é uma coisa que perguntam muito pra gente aqui. Mas qual é a diferença de um para outro? Eu queria ouvir de você. O que você achou de diferente e por que faz sentido? E até uma curiosidade, por que você resolveu continuar nos dois? Né? Bacana. Me perguntam isso também, tá? Bastante. Legal. Porque você tá lá no Scale, você foi pro clube e tal. Quando eu fui convidado, eu realmente queria entender o que era. Eu já estava dentro do modelo do ecossistema G4. Aquilo já fazia parte. A minha equipe toda veio treinar no Traction. Eles estiveram agora no Traction de maio. Então, eu precisava me conectar com o relacionamento. Eu percebi, cara, eu preciso ter bons relacionamentos. E nada melhor do que estar junto com o tubarão, né? Então a gente brinca que é melhor quando o tubarão, quando a gente está perto da mesa e cai um pouquinho, você come uma migalha de um cara daquele tamanho, você fala, pô, é melhor. Tem uma frase bem legal, acho que todo mundo conhece, né? É melhor você ser o pior entre os melhores do que o melhor entre os piores, né? E aí ir pro clube foi essa parte, sabe? Eu não fui para vender, eu não fui para falar do meu negócio, inclusive eu não falei meu negócio para ninguém ainda e já vendi. Engraçado, né? Então eu tenho clientes no clube hoje, né? De fábricas, casas que a gente vai fazer, mas sem falar do meu negócio. Tá? Então eu fui lá, me coloquei na posição de aprendizado mesmo, que é o que sentar na cadeira para aprender. Então eu acho que ir para novos relacionamentos. E aí o interior, quando você vive no interior, você fica um pouco limitado, né? Você falou interior, mas você não falou ainda onde que você mora? Então, aí atualmente hoje a minha sede fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. 300 quilômetros aqui de São Paulo, 100 quilômetros do Rio, um pouquinho antes da Serra das Araras ali. Sim. E aí, mas eu rodei o Brasil inteiro, né? Rodei o Brasil inteiro. Aí me diz uma coisa, Thiago, você está falando muito aí dessa questão de relacionamento, né? E a gente fala muito aqui como que empreender é uma jornada solitária, né? E as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender isso, porque não estamos falando que é solitária de que todo empreendedor é antissocial e está lá sozinho. Não, muito pelo contrário. Normalmente os empresários e empreendedores são pessoas muito bem conectadas, são pessoas que têm um bom ciclo de amizade, né? Têm suas famílias apoiando. Muitos deles, a maioria no Brasil, são empresas familiares, então as famílias estão inseridas também no ambiente de trabalho daquele empreendedor. O que a gente quer dizer, o que eu quero dizer quando a gente fala que a jornada do empresário é uma jornada solitária, é que na hora de tomar as decisões, principalmente as decisões mais difíceis e mais relevantes para o negócio, você não consegue contar com essas outras pessoas. E não é por nada, não é por maldade. É porque existe viés que vão trazer para você opiniões, como o próprio nome já falou, né? Enviesadas. Enviesadas. Né? Então, mas o meu negócio, eu sou sócio da minha esposa. Que história é essa, Tony? Que jornada empreendedora é solitária? Porra, minha esposa é minha sócia. Eu não estou sozinho, eu tenho ela para contar. Eu tenho alguém do meu lado. E né? tem que contar mesmo. E é ótimo que você está fazendo negócio com sua esposa, com seu filho, com sua família, com um grande amigo, com quem quer que seja. E tem que contar mesmo. E as pessoas têm que estar juntos nisso. Mas tem que saber que a jornada individual de cada um, na hora de tomar a decisão para a empresa, ela é solitária. Isso. Entendeu? Exatamente. Ou aquela pessoa vai te dar a opinião dela, né? Sei lá, não sei se sua esposa é sua sócia no caso dessa live. Não. Mas se fosse, ela ia te dar a opinião dela sobre uma decisão que você precisa tomar com o viés dela sendo sua esposa. Exatamente. Né? Você tem seus ciclos de amizades numa cidade menor, né? Uma cidade não tão menor, mas um pouco menor, como o caso de Volta Redonda. Você deve ter seu ciclo de amizades lá com outras pessoas que são médicos, advogados, né? Contador, outro tipo de profissionais que muitas vezes não entendem da jornada do empresário, do empreendedor. Né? Entendem de suas próprias jornadas, mas não da jornada do empresário. E aí você vai contar um problema seu, ele não entende aquilo, provavelmente vai querer te dar algum tipo de conselho, alguma coisa, mas não tem habilidade para aquilo. Né? É aquela coisa do auditor ser o auditado, né?
O cara vai auditar, mas ele audita, mas ele também é auditado. Então, às vezes tem esse viés mesmo. Aí me corrija se eu estiver errado. É mais ou menos isso que você encontrou no Scale, no Club? No Scale foi exatamente isso que eu encontrei. É a oportunidade de friamente ouvir um conselho que eu não queria ouvir. Né? Isso é interessante, porque aí é o que você comentou. Se tu é sócio, né, tua esposa vai te dizer, às vezes, o que você quer ouvir. O pai é a mesma coisa, o amigo médico é a mesma coisa, lá o engenheiro e tal. E aqui não, que friamente eu ouvi o que eu precisava. Cara, tu vai morrer se você não tiver uma equipe de venda. É isso que eu ouvi no Scale. Legal. Se você não montar, não sei, né? Se você não montar, você vai morrer. Se morrer, para a Sun Life. Exato. O teu processo acaba, não existe mais. Então, isso foi fundamental. E aí, em escala, né, no clube. Indo pro clube, falando um pouquinho do Class, né? Sim. Eu fiquei encantado, principalmente pela recepção. Né? Como a gente foi integrado sendo um novo membro, né? Então, os membros antigos ali, os Eagles, né? Então, eu tive um bom, né? Todos os novatos, eu percebi que teve ali uma boa integração, né? E o conteúdo, riquíssimo. A jornada, o conteúdo, toda a organização do G4 que dispensa comentário. Eu uso uma frase, tenho usado bastante, que vocês criaram aqui algo que tem um valuation incalculável. Que bom, Deus te ouça. Né? E eu tô lá no grupo, eu tô vendo que o cara, precisa de um suporte que não tem nada a ver com aquilo da familiar. Alguém entra e estende uma mão. Então, isso é o que eu costumo dizer que é senso de comunidade. Isso a gente vê num grande projeto que existe hoje, que tem mais de 2.000 anos. A empresa mais antiga tem mais de 2.000 anos. Então a gente vê por quê. Por que ela existe? Por que esse conceito de comunidade, de apoio existe? Né? Porque você tem ali um monte de gente que não está inserida no seu dia a dia, que se sente comovida com o teu negócio, com a sua dor. Exato. E ele também tem frieza suficiente para te dizer, porque ele não tem uma ligação pessoal diretamente contigo. E isso é o que o G4 trouxe. Eu acho que isso não tem como calcular esse valor. Acho que são as pessoas que estão e as entregas que o Clésio, eu pude ver o Verne, Scaling Up para mim foi o Wesley. Cara, você ouvir que o teu cérebro funciona dessa forma. E aí você toma decisões, né? Então, é incrível. O Class, pra mim, foi... Eu até brinquei com o pessoal. Falei, dá pra ter todo mês, né? Vai matar o pessoal do G4. Dá pra ter todo mês, pelo menos? Porque é uma injeção, cara, de elefante ali mesmo. Eu saí de lá altamente motivado, com vários insights. E engraçado, por que eu continuo no Scale e continuo no Club, né? Isso. Eu percebo que os dois se complementam. Legal. No meu negócio. Essa foi a minha ideia na hora de criar os dois aí, exatamente. É uma comunidade, para mim, uma coisa só. Aplicada em determinados processos da empresa, né, um tático e tal, mas para mim se complementam. Acho que são fundamental porque eu continuo me relacionando e com o tático. Porque, cara, você falar que o empreendedor vai sair 100% do operacional, eu vou brigar com quem falar aqui, porque, desculpa aí, mas, cara, você sempre vai ter um pezinho lá. Você vai dar uma imersão, como dono, fundador do negócio estratégico, você vai estar lá junto. Então eu entendo que sempre a operação você vai ter que, de vez em quando, dar uma olhadinha. Sim, com certeza. É importante. O Scale me dá essa capacidade de ver como é que está o comportamento do mercado também. É um termômetro, é uma régua que vocês colocaram aqui, que a gente vai sentindo, né, o aumento do mercado. Puxa, a construção civil está boa, tá legal. De 2 em 2 meses, né, vamos lá, na pior hipótese... De 2 em 2 meses você está em contato com outros 50, 60 empresários do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, de segmentos diversos, né? Como você falou, né? Com experiências diferentes, backgrounds diferentes, porém com dores muito similares. Né? Exatamente. Então você tem esse contato. Fora toda a dinâmica que rola, né? De conteúdo, de troca de board, né? Dos conselhos, de tudo isso, né? Parte do esporte, é interessante que a gente acaba também trocando. O happy hour, esse ano foi legal a festa, né? Esse foi legal do Shelby, os irmãos Shelby. Cara, eu fiquei viciado na série agora. Você assistiu a série? Eu tô assistindo a série, comecei a assistir a série, porque super legal. E aí isso motiva também, né? Tem a troca ali fora do conteúdo que é legal também. Para quem está nos ouvindo, né, nessa edição do Class, a gente, todo Class a gente tem uma festa de confraternização, né, no encerramento, e não toda, mas a grande maioria acaba sendo um tema, né, e essa agora foi do
do Peaky Blinders, né? Peaky que é o Blinders. seriado lá Incrível, que né? tem o Thomas Shelby. Fica a dica aí pro pessoal começar a assistir, né? Quem não tá assistindo ainda. E você foi bem a caráter, Fui cara. bem a caráter. Eu tenho uma foto com você lá, você viu, né? Tem uma foto nossa lá. Os irmãos Shelby. É verdade. Foi bem legal. Foi bem a caráter. Foi difícil encontrar ali a boina. A gente teve que dar uma caçada legal ali e conseguir, sabe? Que legal. Foi bem legal. E ainda Nota tem 10. isso, né? A gente, no clube, a gente percebeu essa questão de que as pessoas têm seu ciclo de amizade, normalmente ciclos de amizade não são com outros empresários. Isso. E a gente criou o clube de uma forma, tipo, óbvio, né? A gente tá ali muito para tratar de como melhorar nossos negócios, como trazer mais eficiência, como construir novos processos, implementar novas metodologias, mas também para criar um ambiente onde a pessoa possa se relacionar e, eventualmente, até criar amizades com outros Exatamente. empresários lá dentro. Né? Exatamente. E surge muito. Né? Você ainda está há pouco tempo lá. O tempo mas já tá surgindo. Já está surgindo, né? E ainda mais quem tem um perfil como o seu, assim, Gosta sem de dúvida falar, vai fazer amizade fácil lá. Legal. Thiago, o papo tá maravilhoso, cara, mas a gente tá chegando aqui no finalzinho. Queria entender, te perguntar assim, meio que para encerrar o papo um pouco, a sua visão, né, nessa jornada aí, mais quase 10 anos, né, empreendendo oficialmente falando, né? Você sempre teve esses empreendimentos paralelos, mas oficialmente se dedicando 100% à vida de empresário desde 2014, né? Então quase 10 anos. Que é que você enxerga como um grande aprendizado? O que é que nesses quase 10 anos aí empreendendo você conseguiu absorver cara, faz todo sentido esses 10 anos por causa, né, do que você tem construído, colhido, feito? O que é que você traz assim de insight, de aprendizado? Eu vou falar de um livro. Boa. Eu acho que eu deixo aqui. Era a próxima pergunta, mas ótimo, já mata ela. Vou matar. Eu já não sabia, não foi combinado. Tá ótimo. Eu vou falar de um livro que foi um divisor de águas na minha vida, né? Perfeito. Que é um livro que fala Jesus. Legal. É o maior líder que o mundo já viu. O nome do livro é? Jesus, o maior líder que o mundo já viu. Que legal. Da Jane Labert. Tá. Esse livro, ele conta uma história muito legal, né, do personagem, né, do personagem Jesus, Sim. que construiu o maior projeto da história, né? Se eu te perguntar hoje, Tony, qual a empresa mais antiga? Tem 90 anos? Dificilmente, né? Chega a 100 anos. Aqui no clube acho que tem uma com 100 e pouquinho, no máximo. Você pega ali um 0,001% do mundo chega a 100 anos, né? Exato. E aí mais de 80%, a estatística fala, fecha antes dos 5. E a gente tem uma que funciona há 2.000 anos. Sim. Com todas as dificuldades. E aí ali a gente aprende o quê? Gestão e liderança. Né? Sim. De um homem que passou pela Terra, que ensinou falou durante 3 anos e meio somente, pegou 12 pessoas, cara. 12 pessoas perdidas que não tinham estudo e moldou as 12 pessoas e fizeram, né, construiu líderes e através desses líderes alcançou multidões. Eu pego esse exemplo para minha vida. Então esteja junto com o seu liderado. Que legal. Escolha bem mesmo as pessoas que você... Princípios, visão. Então você precisa ter uma visão forte, porque muitos vão ficar pelo caminho. Né? Tem uma passagem no livro que ele conta lá dos 5.000 pães, né, no deserto. Sim. Então tinha um monte de gente lá no deserto, eles estavam no deserto e os discípulos viraram, Jesus falou, vamos embora, todo mundo comigo. E aí uns ficaram pelo caminho, né? Eu não vou, estou cansado, outro não. Muitos seguiram. E os 12 discípulos estavam ali. Aí no meio do caminho, um dos discípulos viu, mas peraí, o pessoal tá com fome, né? Temos que alimentar eles. Aí Jesus responde, né? Vocês têm pouca fé. Vai lá, alimenta eles. Aí pegou os pães que o pessoal distribuiu, todo mundo comendo e tal. E depois os líderes, os discípulos, foram com a cestinha recolhendo ali os pães. E o que eu tiro disso? Eu tiro disso que, primeiro, humildade. Né? O líder foi lá, recolheu os pãezinhos ali. Eu tiro disso uma visão forte. Porque ninguém segue ninguém sem uma visão forte. Então você precisa saber onde você quer chegar. Perfeito. E você também tem que saber que muitos vão ficar pelo caminho. Sim. Né? E Jesus, voltou. Não, vem cá, vem comigo. Não, peraí. Eu te dei um caminho, o norte. A escolha é sua. Né? Isso é a vida do empreendedor. Então eu me conecto a essa história, porque ela é muito forte, porque para mim o maior exemplo de gestão e liderança é isso. É você pegar pessoas,
acreditar nessas pessoas, treiná-las. Sim. E assim, 3 anos e meio, parece pouco, mas eu imagino que foram 3 anos e meio que ele ficava Bem intensos. todo dia falando, não faça isso, não faça. E acreditar nelas, dar a oportunidade para elas. E aí, bom, aí, para fechar o assunto, né, ele não foi lá e falou com a 5 mil. Ele falou, ó, vocês vão lá e vão falar em meu nome. E aí essa história veio. E aí você teve guerra, né? Você teve o Império Romano tentando destruir esse projeto, porque isso é um empreendimento, tá? Sim. Quando a gente fala da igreja, a igreja é um empreendimento. Então aí veio lá o Império Romano tentando destruir, aí veio lá o islamismo, aí teve lá toda aquela... No século 1, 2, 3 e 4, né? Quem conhece a história sabe que todo mundo foi espalhado pelo mundo, mas nunca acabou. E isso eu sempre me fiz essa pergunta, por que isso existe até hoje, há mais de 2000 anos? Por que esse projeto existe? Claro que tem uma sustentação econômica por trás, porque nada funciona, mas são os princípios que eu trago para o negócio, cara. Caminhe com pessoas que realmente estão ligadas com a sua visão. Legal. Que estão alinhadas, que têm princípios. Eu gosto muito do Thales, vou falar aqui, Thales, para você, porque uma frase do Thales que ele fala, cara, anda com um cara que honra a esposa. Se você honra a tua esposa, tu vai ser um bom parceiro comigo, tu vai andar comigo. Então eu quero ter sócio de gente que tem princípios. Então se você escolhe pessoas que têm princípios, cara, quem não tem vai sair. Então a maior lição que eu deixo para o empreendedor é, cuide do lado espiritual, tenha seu lado espiritual bem fortalecido, porque vai vir a adversidade e o maior problema da humanidade hoje é o lado espiritual. Então, cara, se você tem o espiritual bem consolidado, e eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de outra linha aqui, né? Não tem a ver com religiosismo, porque eu acho que a religião, ela pelo contrário, ela só destrói, né? Ela não constrói nada. O que tem a ver é fé. É você acreditar, manter os seus princípios, né? E aí você consegue construir como empreendedor. E tá conectado sempre com quem faz acontecer. Cara, ande com quem quer fazer acontecer. E aí o G4 faz isso, né? O G4 trouxe essa oportunidade. A gente traz um propósito, né? E os nossos clientes... Isso é legal, porque muitas vezes as empresas trazem algum propósito, né? E tá tudo bem, faz parte, é necessário, mas esquece de dividir esse propósito com os clientes. E incluir os clientes no propósito, né? Eu acho que isso, o G4, a gente conseguiu fazer isso muito bem, que é, a gente traz esse propósito, né, de transformar o nosso país, mas é impossível o G4 como empresa alcançar esse propósito se não for através de vocês. Bacana. Através dos nossos clientes, né? É o que você falou da visão. Da visão. Aí a gente não cria, né, um negócio que você vem aqui e consome, né? A gente cria um negócio que você vem aqui, consome, entende e quer compartilhar. Né? Exatamente. Não estou me comparando a Jesus, não, tá? Mas assim. Mas entendi a lição. Mas é a estratégia que ele trouxe, né? A estratégia que esse personagem, né? Que Jesus, como personagem, traz para o negócio. Para mim, foi o maior líder e o maior gestor. Se você me perguntar, Thiago, tu tem um livro de gestão e liderança? Não. Para mim, esse livro, quem não leu ainda. Jesus, o maior líder que o mundo já viu. Independente da crença, é totalmente aplicável a qualquer negócio e vai trazer melhorias para o seu negócio. Bacana. Porque são 2000 anos de negócio funcionando, né? Mais de 2023 anos funcionando. Então, algo tem de bom ali. E é o primeiro censo também, só para fechar que eu lembrei, que é o que esse projeto, esse empreendimento de 2023 anos traz? Comunidade. É verdade. Ajuda. Sem isso, a gente não vai. É verdade. Então, tem sempre alguém mandando uma mensagem, sabendo como é que você tá. O entrevistado é você, mas eu vou dar uma dica também. Tá rolando um seriado, chama The Chosen. Já ouviu? Não. Muito legal esse seriado. E fala a história de como Jesus recrutou os 12 discípulos. É bem legal. Bacana. Fala muito sobre a liderança dele. Já vou pegar depois ali o nome certinho. Sem muita conotação religiosa também e tal, mas mais sobre essa estratégia. Bem legal. Isso é muito legal. Vale a pena assistir. Thiago, obrigado pelo papo, cara. Foi incrível. Muitas lições, muitos insights. Agradeço aqui seu tempo. Né? Adorei a mensagem final aí de encerramento. E, cara, desejar aí muito sucesso na sua empreitada aí, na Sun Life. Né? Espero aí realmente que a gente tenha uma eficiência energética aí nos próximos anos cada vez melhor. Né? Bacana, fica o meu abraço também aos titãs, né? O Thales, Tony, Alfredo e Nardon. Boa. Eu costumo brincar que vocês são titãs, né? Estão puxando aí, trazendo essa comunidade referência para todos nós, né? Então, que legal. Eu que agradeço essa honra estar aqui com você, cara. Antes de encerrar, você quer compartilhar algum Instagram, um site, sim. Alguma coisa da Bom, quem da quiser entender lá um pouquinho lá, eu era bem low profile e agora tô aparecendo mais lá, botando um pouco mais a cara. Thiago com H, Sun Life, né? Sun Life tudo junto.
e Sunlife, @Sunlife Brasil, que é o Instagram da empresa aí. Quem quiser entender um pouquinho dessa mudança que a gente está fazendo no setor energético, tá lá. Boa, legal. À disposição. Obrigado, Thiago. Obrigadão, cara. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Geração G4, podcast que a gente traz aqui alguns dos nossos membros da comunidade G4 para vir trocar um pouquinho, trazer um pouco de insight. Tivemos uma baita de uma conversa aqui muito legal, com vários insights interessantes aqui com o Thiago Reis. Fica ligado aí no nosso Instagram, é o @G4 Podcasts. Me segue lá também, @Tony Celestino. Vai ser um prazer compartilhar um pouco mais de conhecimento aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até já.